Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Matos e você está no Multieducação TV. Daremos prosseguimento resolvendo a nossa prova da Escola de Aprendiz Marinheiro, concurso que foi realizado em 2015, a prova que a gente acompanha é a prova azul. Hoje a gente está falando sobre a questão 48, tá? Hoje é uma questãozinha que a gente vai falar da ondulatória, né? Vamos lá. O sonar é um instrumento que pode ser utilizado para estudos de relevo, de fundos oceânicos, medição de profundidade e localização de objetos no fundo do oceano, como navios submersos e submarinos. Consiste basicamente de um emissor e um coletor de ondas ultrassônicas, que são emitidas em direção ao fundo do oceano. Essas ondas, após serem refletidas, retornam e são captadas pelo coletor do sonar. Sobre as ondas ultrassônicas, assinale a opção correta. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma questão de conceito básico de ondulatória. A gente precisa entender algumas informações, ok? Olha só, nós temos um intervalo de valores de frequências de onda para a gente entender, que são: o primeiro intervalo que existe é entre 20 Hz e 20 kHz, né? 20 Hz e 20 mil Hz, nós temos um intervalo que é chamado de som audível. É o som que tem uma frequência que é interpretada pelo ouvido do ser humano. Então, entre 20 Hz e 20 kHz ou 20 mil Hz, a gente intitula sons audíveis, sons que têm uma frequência interpretada pelo ouvido humano. Acima de 20 mil Hz são chamados os ultrassons, que são sons que o ouvido humano não consegue interpretar essa frequência. Porém, nós temos vários animais que interpretam essa frequência ultrassônica. E abaixo de 20 Hz, a gente tem o que é chamado de infrassons. Ok? Então, olha só para a gente ter uma ideia aí do que a gente está falando de alta frequência e baixa frequência. Quanto mais agudo o som for, ele está apontando para os sons de alta frequência. E quanto mais grave esse som for, ele está apontando para os sons de baixa frequência. Ok? Então, acho que isso está explicado. E outra coisa que a gente precisa entender é a diferença de uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Uma onda mecânica, ela necessariamente precisa de um meio para se propagar. Okay? Então tem que existir um meio de propagação. Uma onda eletromagnética, ela não precisa desse meio para se propagar. Vou dar um exemplo simples, né? Uma onda marítima, ela tem a água como meio de propagação, tá ok? Agora, uma onda luminosa, né? Uma onda luminosa proveniente do Sol, ela não precisa necessariamente de um meio material para se propagar, ok? Então existem essas duas diferenças, tá ok? Então vamos dar uma lida rapidamente e vamos responder a nossa questão com essas informações aí que eu acabei de passar, ok? Então vamos lá. No finalzinho aqui está escrito assim: essas ondas, após serem refletidas, retornam e são captadas pelo coletor do sonar. Sobre as ondas ultrassônicas, assinale a opção correta. Então eu só vou prestar atenção nas ondas ultrassônicas. E o seguinte, já está caracterizado que isso é uma onda mecânica. Ok? Está se propagando num determinado meio. Ponto. Letra A. São ondas eletromagnéticas com frequência superior a 20 mil Hz? Não. São ondas mecânicas. São ondas mecânicas com frequência superior a 20 mil Hz? Opa, já é uma possível resposta. Ok? Letra C. Possui frequência superior a 20 mil Hz e propagam-se no vácuo com velocidade de 300 mil km por segundo? Não. Uma onda mecânica ela não se propaga
no vácuo, ela depende de um meio material. Letra D. Pode ser perfeitamente ouvidas por seres humanos normais e possuem diversas aplicações médicas? Não. Nós só conseguimos interpretar frequências até 20.000. Uma onda ultrassônica ela é superior a esse valor. E a letra E. São ondas mecânicas com frequência inferior a 20 Hz? Não. As ondas mecânicas com valor inferior a 20 Hz são caracterizadas como infrassom. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. São ondas mecânicas com frequência superior a 20.000 Hz. Ok? Então, vou pedir para vocês continuarem nos acompanhando pelo Facebook e pelo Twitter, nossas principais redes sociais. Dê um joinha no nosso canal, né? Compartilhem o nosso canal, tirem dúvidas, postem comentários, nós estaremos à disposição. Tá? Eu quero agradecer, desejar bons estudos. Esse foi o professor Márcio Matos falando da questão 48 da prova da Escola de Aprendiz Marinheiro, a prova azul, ok? Um forte abraço e até uma próxima resolução.